Eu vou falar um pouco sobre o Sírio, sobre a Basílica, sobre os cinemas e sobre a praça. Então, vamos fazer uma contextualização primeiro, tá? Inicialmente, a gente precisa falar, que a professora já vem falando no decorrer da nossa fala, sobre a questão da estrada que existia aqui, que iria para o Murucutu. E aí vocês têm que pensar no seguinte, nessa estrada, então, muitas pessoas faziam delas o quê? Como foi falado pela professora também, as rocinhas. Era como se fosse, esse local aqui, era como se fosse antigamente um mosqueiro, salinas das pessoas que moravam na área da Cidade Velha. Então, elas usavam essa área como área de passagem, era como se fosse áreas de campo. E aí, então, o que foi que aconteceu? Logo numa dessas passagens, uma das histórias que é contada, é que, então, o Caboclo Plácido, então, nesse período achou, então, a santa às margens do rio. Vale se lembrar que esse fato, ele é bastante interessante, por quê? Porque quando você vai para as cidades amazônicas, se você está perdido, você quer achar um rio próximo, você tem que ir para próximo, onde tem aquela árvore ali, olha, a Samaúma. A Samaúma, ela se localiza justamente próximo a rios. Então, a Samaúma faz com que a gente tenha a comprovação de que aqui nessa área existia um rio. E aí, então, o Caboclo Plácido, então, achou a imagem, né, de Nossa Senhora de Nazaré, do desterro, e aí, então, fez a primeira peregrinação. E aí ocorreu a primeira ermida, né? E logo depois, então, houve-se as manifestações, como vocês conhecem, né, do Círio de Nazaré. Eu acho bastante interessante que, se a gente quiser saber um pouco mais da história a fundo, nós temos visitas guiadas dentro da Basílica. E aí, então, vai ser muito interessante que a gente faça essas visitas também. Vale ressaltar que existe a imagem de Nossa Senhora de Nazaré de Portugal, que vem do milagre de Dom Fuás Roupinho. E aí vocês vão saber que esse milagre tem um carro dos milagres que fala sobre ele, né? Sobre esse milagre que houve, então, de Dom Fuás Roupinho. Logo depois, então, constrói-se a primeira ermida, logo depois constrói-se outra, e aí então, no final do século, em 1909, então é dada a pedra fundamental da igreja, que aí então seria a primeira basílica da Amazônia. Vale lembrar que hoje nós temos 3 basílicas na área da Amazônia Legal. É a basílica que fica aqui em Nazaré, uma basílica que fica no Amazonas e outra que fica no Maranhão. Então nós temos 3 basílicas na Amazônia Legal. E aí, só que em número de concentração, essa é a principal. Quem sempre vai nos roteiros, eu sempre falo de 3 elementos, que o primeiro é a droga do sertão, o segundo é o ferro e o terceiro é o mármore. Lembra lá que eu falo que sempre o marco do mármore é sempre a basílica. Por quê? Porque ela vai trazer todos esses elementos. Lembra que dentro da basílica não existem pinturas, existem sim... são mosaicos que são feitos a partir de vidrinhos, como se fosse vidrinho, um vidrinho a partir do outro, e aí vão se fazendo esses mosaicos dentro da basílica. Outro detalhe interessante de você observar é o teto da igreja, porque no teto da igreja você vai ver todas as datas importantes. No ano de 2016, então, a Basílica ela recebe o título de santuário. E essa praça aqui, que era considerado o Largo de Nazaré, por que Largo de Nazaré? Lembra lá dos largos da cidade de Belém, Largo do Carmo, né? E os outros largos que existiam. E a partir disso, a Basílica, ela vem nesse sentido, assim, desse largo que era feito o quê? Vendas. As pessoas faziam largo para fazer as vendas, né? E outra, o Sírio, ele é religioso hoje em dia. O Sírio, ele foi uma primeira manifestação que ela não foi religiosa, ela foi o quê? Civil. Tanto que você percebe que o Sírio é civil quando você vê a primeira ala. Qual é a primeira ala? A ala que abre o Sírio. É qual ala? Bora ver se alguém sabe. É a ala das bandeiras, a ala da bandeira dos estados, né? Dos municípios e do estado do Brasil e
do Vaticano? Justamente por quê? Porque o primeiro círio, ele saiu de lá da casa do governador. Não é essa aqui já é a segunda, da primeira casa do governador. E aí então, o primeiro círio ocorreu em setembro. O círio, ele foi se modernizar em relação a ser em outubro, muito tempo depois, quando a igreja em si tomou o círio, né, a manifestação do círio só para si, né? Vale lembrar também que além desse largo aqui, né, existe todo o complexo arquitetônico que envolve aqui, hoje em dia, essa praça que não é mais chamada de campo, é chamada de Praça Santuário, né? A basílica, a antiga basílica, a antiga igreja. Você vai me perguntar, Jonathan, como assim a antiga igreja? Sim, esse primeiro bloco aqui de casas, que hoje em dia é a casa dos padres onde está o Quirino Mimoso, já foi a antiga basílica, né? No caso, a antiga igreja de Nazaré. E aí hoje em dia, nesse novo espaço, né, a promessa é que se faça um novo santuário, né, a Nossa Senhora de Nazaré. Esse novo santuário mais moderno. Vale lembrar que se você olhem agora nesse momento para a Basílica e olhem para o triângulo da igreja. Se vocês conseguirem olhar do lado direito, o meu lado direito, né, vocês vão conseguir olhar que existe a questão do achado da santa. Só que existem 3 pessoas lá que, por exemplo, entre os indígenas, entre os religiosos, elas são as 3 únicas pessoas que estão de terno e gravata. Vocês conseguem perceber isso daqui? Eu acho que quando vocês chegarem mais perto, vocês vão conseguir perceber. Que aí era justamente o presidente da época, o intendente da época, e quiseram também deixar marcado dentro da igreja a história deles no mosaico da igreja, tá bom? Hoje a Basílica ela está passando por uma reforma, né? E aí é muito interessante falar das histórias populares pelo fato de que as pessoas falaram, será que a santa vai para a nova igreja? Mas se ela for para a nova igreja, ela vai voltar, né? É mais ou menos essas histórias hoje em dia que a gente ouve. E hoje em dia o Círio atrai mais de praticamente 3 milhões, né? Estamos chegando em 3 milhões de pessoas, né? E aí outro detalhe interessante que eu falei para vocês, que é a questão do Largo de Nazaré. E aí a gente fala sobre os cinemas de rua. Quem veio aqui no Nazaré 1 e 2? Alguém sabe onde era o Nazaré 1 e 2? Onde era? Vamos ver. Onde era? Era ali onde eram lojas americanas. Sim, nós tínhamos um cinema, nós tínhamos os nossos cinemas de rua, não era o Movicon. Era outros cinemas que nós tínhamos, né? E aí esses cinemas de rua, eles eram bastante importantes para a nossa cidade. Por quê? Porque marcava também, né, essa questão dessa modernização da cidade. E aí, por exemplo, eles ficavam próximos de lugares que eram badalados, né? Por exemplo, o Largo de Nazaré, ficava próximo aos shoppings, né? E aí toda essa questão desses cinemas de rua também, elas eram bastante interessantes. Outro detalhe interessante também da gente pensar era os outros cinemas que ficavam nos bairros. Sim, cada bairro praticamente daquela época tinha um cinema, inclusive Mosqueiro. Se vocês forem a Mosqueiro, ao lado da igreja de Nossa Senhora do Ó, também tinha um cinema lá. E aí então esse cinema fazia também esse entretenimento das pessoas. Então a questão do bairro de Nazaré, né, nessa configuração, requer muito a questão da igreja. Por isso que vários prédios ficam aqui próximo, né? E aí a gente percebe essa urbanização próximo ao caminho que vai da estrada de Nazaré e próximo também a essas manifestações culturais que ocorrem aqui nesse local. Não sei se foi muito rápido, mas tentei resumir ao máximo. Obrigado.